Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou falar mais um pouquinho sobre o nosso tempo, né, de criança, nessa série, né, que a gente está gravando aos poucos, 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos cada grupinho, né? Cada vez, cada texto, né? Vou falar mais um pouquinho sobre o tempo ainda de criança. A gente morava em Brusque, né? Santa Catarina, Brusque, na bairro Santa Terezinha, né? Morávamos lá. Eu ainda era muito novinho, 6 anos, 7 anos de idade, por aí assim, né? E então, uma das histórias que eu gostaria de contar aqui era sobre as missões passionistas que aconteceram lá na cidade, né? Na matriz, na Santa Terezinha. Os missionários passionistas, então, passaram por lá, pregaram a missão. Eu era muito criança, eu não entendia bem o que era aquilo, né? Mas, como eu já falava antes, né? Em outros blocos, a Nossa Senhora, a nossa história sempre foi uma história de oração. A mãe sempre levava nós na missa, nos eventos, né, que tinham por aí pela cidade, né? Igreja, eventos católicos. E aí, na missão, também nós íamos lá, né? Assistir a missa, participar de alguns encontros, mas a gente era criança, aí não tinha participação ativa propriamente dita, né? Mas o que me chamou a atenção naquela missão foi que um dos padres, chamava-se Ildefonso, isso nunca esqueci, Ildefonso, um pregador, um missionário, estava pregando então sobre a paixão de Cristo. Passionistas é uma congregação voltada, né, à evangelização sobre a paixão de Jesus, é dedicado à paixão de Jesus, né? E esse padre então começou a falar então sobre lá no altar, né, perto do altar, sobre a paixão de Jesus. E tinha um crucifixo grande lá, né? Começou a falar de Jesus e começou a arrancar os pregos de Jesus, né? Falando, dizendo, eu quero arrancar esse prego, arrancou dos pés primeiro, né? É que esse prego aqui não podia estar aqui, eu não quero ser esse prego. E arrancava o prego e jogava lá pelo chão, né? Jogava com força no chão. Depois os braços também, né? E ele pregando, falando sobre a paixão de Jesus. Esse prego eu quero arrancar também, eu não quero pregar Jesus na cruz, eu não quero. Aí tirou o segundo prego, tirou o terceiro prego, que é então o outro braço, né? Então o crucifixo veio, o Jesus, né? E acabar nos braços dele, e ele então levou ali para um lugar como se fosse uma cama, uma maca, né? Para Jesus ficar ali, né? E isso me marcou bastante. Eu fiquei, poxa, que legal, que bacana que esse padre fez, ensinando a gente a arrancar os pregos, né, que machucam Jesus. E ele ensinou ali na prática, usando então como cena isso aqui, o crucifixo, né? E a voz dele, né, a voz realmente de mistério, né? Então aquilo marcou também na minha parte, né? Talvez ali também me chamou a atenção essa vontade também de eu também fazer alguma coisa, de eu também ser um pregador, ou ser, sei lá, um evangelizador. Mas eu não é que eu senti aquilo, a vontade, mas passou um pouquinho, puxa, que legal se eu pudesse fazer isso, né? Mais ou menos assim. E na igreja também eu gostava muito o padre João, né, que era o pároco, ele dava santinhos, né, para a gurizada, de vez em quando ia com um monte de santinhos distribuindo assim. E aquele santinho pequenininhos assim, tinha a imagem então a foto, a imagem, né, a estampa de um santo, né? E eu gostava de colecionar e saber que santo era aquele, como é que era o nome daquele santo, o que aquele santo fez, mais ou menos isso, né? A gente aprendia através de santinhos, os pais contavam, os outros contavam, esse santo é esse santo é aquele. Santa Terezinha, era ali daquela paróquia, né? Padroeira, então, dessa igreja. Nessa igreja, eu tomei a minha primeira comunhão. Foi o dia único, talvez, do tempo de criança, é o primeiro, talvez, que eu usei um terno, né? Um terninho azul, um azul marinho, terno, com gravata e tudo, bem direitinho, azul, né? Só que o terno não era meu, né? Era emprestado de um primo que já tinha feito a comunhão, né?
Ele não, meu pai e mãe não podiam comprar um terno para mim. O sapato, sim, o sapato a mãe comprou, foi o primeiro sapato que eu usei na minha vida, e posso dizer para vocês, eu usei só no dia da primeira comunhão, porque nos outros tempos a gente só usava descalço, andava descalço, né? Ou no máximo um chinelozinho. E, mas era muito bonito, era muito bacana, a gente era pobre, mas era feliz, a gente tinha tanto amor naquela história, naquele nosso momento, nessa vida. É muito, muito bonito mesmo, né? E uma das coisas também que a gente costumava fazer com a mãe era visitas a cemitérios, nas segundas-feiras, principalmente nas segundas-feiras, visitava cemitérios, né? Lá na cidade de Brusque, que morava em Santa Terezinha, tinha 5 quilômetros até na cidade, e a gente ia visitar cemitérios nas segundas-feiras. Em casa rezava-se o terço toda noite, o pai rezava junto, a mãe, e a gente então rezava bem bacana. Tinha uma fotozinha na parede de um santo, um quadrinho de um santo, na Sala de Lourdes, né? na sala da nossa casa, e estava escrito assim, né? Certa vez eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa que ouvia o que outra santa dizia. Eu comparava aquele quadro com a minha mãe rezando ali, né? Rezando para Nossa Senhora, era uma santa que ouvia o que outra santa dizia. Ali era na Senhora de Lourdes, o quadro na Senhora de Lourdes. Quer dizer, tudo mais me chamava a atenção essas coisas da igreja, essas coisas de ensinamento da igreja, não é? A história sagrada. A Bíblia não existia naquela época, não tinha uma Bíblia em casa propriamente dita, mas uma história sagrada, né? É uma Bíblia, um resumo, uma edição mais popular, né? Com imagens, com gravuras, para a gente entender melhor o que era, né? E assim, então, a gente vivia naquela época assim. E em casa, no nosso terreno, a gente brincava muito, né? O Tony era meu irmão, um pouco mais novo do que eu. Nós brincávamos lá pelo aquele pátio todo, e cercas afora, tem os barrancos, morros, as lagoas, né? Não era nosso, não era tudo nosso, né? Nós saímos lá para a lagoa brincar, a lagoa era nossa. Mas lá do outro lado, do morro e tal, brincava, debaixo das nossas chácaras também. A gente cantava muito, eu e o Tom gostávamos de cantar, capinando, limpando o terreno, limpando o quintal, mas cantando, né? Essa era a nossa brincadeira. Ali eu ia na escola, comecei a ir para a escola então, do Feliciano Pires, em Brusque, eu já falei isso também, né? Lá também era 5 quilômetros dali, né? E eu ia de pé para a escola. Primeiro ano, então, eu rodei na escola, rodei. Naquela época eu rodava, né? Hoje eu dou um jeitinho para passar para a próxima série. Naquela época não, rodou, tem que repetir. O ano que vem, repetir de novo, né? Como era muito longe. Mas no ano que vem, no ano seguinte, a escola passou a ser perto de casa, né? Então eu comecei a ir na escola. Então a escola funcionou pelo primeiro ano, ela foi construída recente agora, né? Então ali eu comecei a ir nesse que seria o segundo ano escolar, mas o primeiro ano do currículo escolar, né? Primeiro ano primário. Ali então eu estudei nessa escola. Eu me lembro que no primeiro dia da escola, dessa escola, a professora então começou a chamar, a fazer a chamada, né? Só que ela não tinha, ela dizia assim, ó, quem tem o nome que começa com a letra A? Aí ela levantava a mão, né, e dizia o nome, né? Antônio, Alberto, Angelina, não sei o quê. Quem começa com a letra B? Quem começa com a letra C? Quem começa com a letra D? Ela foi, então, colocando o alfabeto, né? Quem começa com a letra K? Aí eu levantei o braço. Eu. Como é que é teu nome, então? É Cláudio. Aí ela deu uma risada e disse, não, letra K não, o teu nome é com C. Cláudio é com C, né? Também são casos assim que aconteceram, que acontecem na vida da gente, e a gente como criança, né? A gente também tem, tem lembranças disso, né? E lá em casa também a gente começou a aprender a ler, então, né? Estava aprendendo a ler numa cartilha, e a gente lia lá na rua, ou debaixo da casa, a casa era um pouco alta, os pilares altos, a gente ficava ali debaixo, ali a gente lia, né? Lia. Uma cartilha, e eu comecei a tentar ler a cartilha, né? Aí dizia lá, né? Vamos ver os coelhinhos, né? Aí ele já está escrito C-O-E-L-H-I-N-H-O,
R-R-A-M. Mas eu sabia depois tem dois R. Como é que eu vou ler isso, né? Chamei eu, mãe, como é que é essa palavra? Olha só, C-O-R-R-A-M. Minha mãe também quase não sabia ler, não entendia bem, né? Mas ela acompanhou o que eu falei, ela disse, corão, ela disse, corão. Então tá, corão, Lúcia e Carlinhos, venham ver os coelhinhos, né? Mais tarde a professora corrigiu, não é corrão, é corão. Corram, Lúcia e Carlinhos, venham ver os coelhinhos. Então, a mãe era essa pessoa, estava sempre perto da gente, sempre do lado da gente, e tentando ajudar do jeito dela, né? Fazendo a gente, ensinando a gente também a ler, escrever e assim por diante, né? Mas antes de eu ir, então, quando eu ainda ia na outra escola, Feliciano Pires, né? Voltava, a mãe tinha dito, hoje tu volta da escola, quando tu voltar da escola, passa na Dona Magre e traz o leite, que o Lelo não vai poder ir hoje, então tu traz o leite quando tu volta da escola. Aí eu passei lá na casa da Magre, e no portão assim, eu fiquei olhando no portão, mas lá dentro da casa tem um chão, né, que vai até lá na casa. Na porta da casa lá tem uma mulher preta, uma negra, né? E eu fiquei olhando, a negra de lá olhou para mim, eu acho que ia embora. Fui correndo para casa. E o medo da mulher negra, né? Aí cheguei em casa, a mãe disse, mãe, eu não trouxe leite não, porque tem uma preta lá, tem uma negra lá, feia, muito feia, mãe. Ela está atrás de mim, mãe, ela vem atrás de mim. Aí a mãe disse, você não pode correr dos negros. Negros têm alma bonita, eles são pretos por fora, mas por dentro eles têm uma alma muito branquinha. Aí eu disse, eu sei, mãe, eu sei, porque quando ela abriu a boca tem um dente bem branquinho, por dentro ela deve ser branquinha mesmo. Mas é braba, mãe, ela olhou para mim, ela vem atrás de mim. E daqui a pouco a gente viu realmente essa mulher chegando lá em casa. Eu já me escondi. Corri para dentro de casa, fui lá debaixo de uma escadaria lá, na escada que vai para o sótão, né? Fui debaixo lá e fiquei lá. E eu disse, mãe, lá vem a preta, mãe, ela quer me pegar, lá vem a negra, não sei o quê. E a mãe foi lá atender a mulher. Ô, Bela, como é que vai, Bela? Tudo bem com a senhora? Entra, Bela, entra. Não, dona Amélia, não. Eu vim aqui trazer o leite, que teu filho foi lá buscar, mas ele saiu correndo, ele ficou com medo. Aí eu vim trazer o leite para a senhora. Aí a mãe me chamou. Eu estava lá embaixo da escada, encorajadinho. Vem cá, vem aqui cumprimentar a dona Bela. Sabe quem é a dona Bela? Dona Bela foi a parteira que ajudou você a nascer. E é uma pessoa muito legal. Eu olhei para ela, é verdade, eu acho que a senhora é bela mesmo. A gente aprendeu tantas coisas quando criança, né? Tantas coisas. A melhor amiga da minha mãe, né? A parteira que me trouxe ao mundo, né? E eu tinha medo porque era preta. Eu não sabia, né? Que essa, que essa preta, né? Eu nunca tinha visto um preto na minha vida, na verdade, né? Dali a gente aprendeu, né? Aprendeu como amar também essas pessoas, como amar também as pessoas que são diferentes da nossa pele, uma cor diferente, né? E o coração muito melhor do que a gente. Meus irmãozinhos, vou parando por aqui. Depois, nos próximos blocos, a gente vai falar mais um pouquinho ainda, algumas coisas sobre criança, porque tem coisa boa que a gente aprendeu que vale a pena a gente passar também, né? Para os outros também. E depois nós vamos começar, depois dessa volta, ele começa também a falar sobre o seminário, os primeiros anos que eu tive no seminário, como é que era a vida no seminário, né? E assim por diante. Mas vamos deixar então para outra oportunidade. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.